nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Felipão, o Luiz falou para mim ali que eu já tenho que enxugar, já, porque já passou do meu tempo já. Eu tenho que cortar metade do que eu vou falar. Mas graça e paz a todos. Deixa eu só preparar aqui. O que eu quero trazer aqui hoje, na verdade, quase que o Felipe pregou no começo, porque, como a gente estava falando, de fato foi uma semana que mexeu com todo mundo, né? Uma semana que mexeu com a gente, mexeu com a igreja, nos fez pensar, refletir. Lembro muito do que Eclesiastes ou Provérbios, que fala que é melhor uma casa em luto, né, do que festa. Porque muitas vezes você no luto, você olha, você reavalia a sua vida, reavalia as coisas que estão acontecendo. E o que eu quero trazer aqui não é só a tristeza do luto. Não quero falar sobre isso hoje. O que eu quero falar aqui, obrigado, Glauco. O que eu quero falar aqui é exatamente o que o Felipe falou no começo. É sobre legado. Quando a gente estava lá na terça-feira, e eu confesso para vocês que, para mim, um dos momentos mais difíceis ali no velório do Marcelo foi quando o pessoal tocou essa música. Eles mandaram lá no grupo, falaram que iam tocar essa música ali, né, a gente ia louvar ali junto, porque eu lembro nitidamente a primeira vez que eu ouvi essa música, um dia que ele pregou aqui e pediu para colocar ela lá na mesa de som. Então, uma das primeiras lembranças que eu tenho dele. Isso para mim ali foi muito difícil, porque essa música para mim é que nem o Felipe falou, é a música do Marcelo. Quando eles começaram a tocar, eu estava atrás do Glauco, o Glauco começou a tocar, eu já estava chorando demais. Mas é interessante, porque é o choro da saudade, é o choro da dor, mas não é um choro de tristeza profunda, é um choro de, puxa, é alguém que me marcou. Eu estou com saudade porque me marcou, eu estou com saudade porque passou pela minha vida. O Felipe vai saber, talvez nem todos saibam, mas uma vez eu pregando aqui, aí eu comentei alguma coisinha assim, aí quando eu saí estava ele, o Marcelo e o Felipe ali na Bíblia. Aí o Marcelo virou para mim, isso que você falou aqui, não está aqui não, hein? Cara, mas é interessante, porque a forma como ele falou, não foi uma forma do tipo assim, tá errado. Foi uma forma de quase um pai ensinando o filho. Deixa eu te orientar aqui, Tudo isso, e a última coisa que eu quero lembrar, e eu falei isso muito para o pessoal no louvor, falava isso muito para o Glauco. Uma vez ele parou ali do lado e lembrou para mim, falou para mim uma frase que é, para que haja unção precisa ter preparo. E ele falando muito de louvor, de ensaio de louvor. É a mesma coisa quando a gente prega, né? Se a gente não prepara, não estuda, não estrutura, como é que a gente consegue trazer uma palavra aqui? São pequenos momentos, pequenas coisas, pequenas frases, pequenos momentos que eu vivi com ele que me marcaram. E quando eu estou numa situação daquela e choro, é porque alguém te marcou. É porque tem uma relação. Se eu não estivesse chorando, é mais uma pessoa. E aí quando eu falo dessas coisas, eu lembro, como eu já citei várias outras vezes, do meu avô, por exemplo. Meu avô foi uma pessoa que deixou um legado na minha vida. Eu não esqueço de muitas coisas que ele fez. De novo, eu já falei isso. Meu avô foi um grande profissional? Não. Meu avô foi o cara mais rico de São Bernardo? Longe disso. Mas meu avô era avô. Meu avô me amava. E aí, quando eu estava lá naquela situação, eu estava vendo ali o Natan, né, falando do Marcelo, eu virei para a Thalita e falei, se fosse eu, o que será que meus filhos falariam de mim? Se fosse eu, o que meus pais falariam de mim? O que a Thalita falaria de mim? Ou o que a igreja diria do Cauê? E comecei a pensar exatamente nesse ponto de legado. E aí eu pergunto para vocês, o que é legado? O que é isso? O que significa legado? Quando a gente procura no dicionário, tem N explicações
para o que é, né, legado. Mas eu gostei de uma frase que é assim: legado é a marca que fica. Legado é a marca que fica. Aquilo que foi marcado na sua vida e que se mantém por muito tempo. É aquilo que se mantém por gerações. Aquilo que a gente estava citando do Marcelo, aquilo que o meu avô fez na minha vida, eu vou perpetuar muitas vezes na vida dos meus filhos. E talvez um dia os meus filhos vão perpetuar na vida dos filhos dele, dos meus netos. Então, legado não é simplesmente uma história bonitinha, legal, uma história bacana. Legado é muito mais profundo. Legado é aquilo que marca profundamente as nossas vidas. E a gente vê que Deus é um Deus que quer trabalhar legado nas nossas vidas. Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 7. E eu gosto muito de Deuteronômio 6, por quê? Porque Deuteronômio 6 é o que os judeus chamam de Shema Israel, Shema Israel. É um dos versículos, uma das passagens mais importantes da cultura judaica. E lá diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Presta atenção agora. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Deixe legado. Passe de geração a geração. A cultura judaica tem a tradição que eles falam da oralidade. Você passa as histórias do que Deus fez para os seus filhos. Você passa de geração em geração. Salmo, não precisa abrir, Salmo 145, versículo 4. Uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Então o papel é você contar, você transmitir, você perpetuar aquilo que te marcou. A história que te marcou. Imagina o povo judeu, imagina que eu vivi o mar se abrindo, contando para o meu filho. Bem, você não tem ideia, cara, o mar abriu, velho. Você tem noção do que é isso? E aí ele contando para o filho dele. Estou perpetuando uma história, estou perpetuando algo que me marcou. Estou perpetuando um legado. Deu para entender o que é legado? Legado é a marca que fica. Legado é a marca que se perpetua de geração em geração. Mas aí eu começo a fazer uma pergunta. Beleza, se isso é legado, e se pelo menos eu, toda vez que eu vou no velório, eu fico pensando nisso em legado, toda vez. E aí eu te pergunto, eu só vou entender o que é, eu só vou saber como ter um legado quando eu morrer? Porque quando eu morrer já era. Eu não tenho mais o que construir, já foi. É o que eles vão falar de mim. O que eu posso fazer hoje, nesse momento, para começar a construir um legado? E não para que as pessoas digam, olha, que incrível o Cauê. Mas para que eu deixe, como pessoas deixaram em mim, eu possa deixar as marcas de Cristo em outras pessoas. Para deixar uma marca, para deixar um legado, eu lembrei muito, quando você está afiando uma faca. Quem aqui já afiou uma faca? E aí eu não vou falar de afiar a faca Nutella não, tá? Porque afiar a faca Nutella é quando você tem aquele... É afiador que fala mesmo? Afiador elétrico. Cara, afiador elétrico é fácil. Você liga na tomada, bem, você fica passando a faca aqui, ó. Agora vai afiar naquela pedra. Cara, eu não tenho nem ideia de como é que faz aquilo. E por que é difícil? Porque quando você está afiando naquela pedra, primeiro, você tem que deixar a pedra na posição certa, aí você vem com a faca e vai passando, desgastando o corte. Se você fizer errado, você deixa a faca cega. Então você tem que deixar no ângulo certinho, que eu não sei. Se perguntar para alguém qual é o ângulo, você não sabe, porque é meio que de feeling, né? Meio de, eu aprendi assim, você vai fazendo. Aí você olha.
30 graus, perfeito. 30 graus aqui, ó, na pedra, fazendo. Aí você termina de fazer, você vai fazer o quê? Você vai testar. Aí você testa, vê que está cego, continua. Você gasta tempo ali fazendo isso. Como é que você constrói um legado? Com desgaste, com tempo e com atenção. Como assim, Cauê? Vamos falar desses 3 pontos. Desgaste é o primeiro. Provérbios 27, versículo 17, vai dizer o seguinte. Quando eu pensei em legado, esse foi o primeiro versículo que me veio à cabeça. Como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Para deixar um legado é necessário desgaste. É necessário gastar tempo, investir vida. Não dá para se ter ou se deixar um legado se não tem investimento e doação de vida. A gente canta, né, louva, vou gastar minha vida para o Senhor. Muitas vezes o gastar sua vida para o Senhor é você se desgastar com outra pessoa, com alguém, com filho, cônjuge, amigo, pessoas que precisam de você. Lembra da passagem do bom samaritano? O bom samaritano se desgastou por aquele homem que estava jogado no chão, machucado, que tinha sofrido um assalto. Ele parou, ele pôs em cima do animal, lá, acho que era jumento, a mula, não lembro agora, colocou em cima do animal, ele gastou dinheiro na hospedaria, ó, deixa esse cara aqui sendo cuidado, eu estou gastando, eu estou me desgastando. Desgaste é investimento de vida. Mas detalhe, investimento sem querer retorno. Porque quando a gente investe vida e quando a gente se desgasta pelo outro querendo alguma coisa, é interesse, não é genuíno. Uma mãe se desgasta pelo filho, se entrega pelos filhos querendo coisa em troca? Não, eu vou, a Thalita acorda de madrugada, quando bem o Joca é pequeno, para dar de mamar, pensando, quando eu tiver velho eles vão me pagar. Vão pagar minhas coisas, vão pagar minhas contas em casa, porque eles vão ser bem-sucedidos. Não. Faz por quê? Porque é mãe. Não tem explicação. Você se desgasta. E aí tem uma história interessante, em 1 Samuel, versículo 18, do capítulo 18, do versículo 1 ao 4. A gente tem uma piadinha interna lá na mesa de som, que a gente fala que quando alguém prega com um monte de versículo, é metralhadora de versículo, né? Aí a gente fica olhando só para a cara do Luiz, o Luiz está aqui, ó. Mas 1 Samuel, capítulo 18, conta uma história que para mim é uma das histórias mais, do 18, acho que 19, 20, assim, o começo da história, e depois se mantém, que é a história da amizade de Davi e Jonatas. Uma das coisas mais legais da Bíblia, quando eu particularmente, eu gosto muito dessa história. E lá diz assim, depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo dele. Presta atenção agora. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi. Deu-lhe também a sua túnica e até a espada, o arco e o cinturão. Por amizade, só para dar um contexto, quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Saul era rei de Israel. Logo, Jonatas era o príncipe herdeiro. Saul é o cara, abaixo de Saul, Jonatas. Saul estava ali, Davi era até esse momento só alguém que tinha a promessa de ser rei de Israel, mas ainda era só o pastor de ovelhas indo trabalhar com Saul. Enfim, o que Jonatas faz? Por amizade, investe a sua vida. Por amizade, investe o seu prestígio a Davi. Quando Jonatas entrega o manto, porque o manto simboliza a autoridade. Quando ele entrega a túnica, quando ele entrega a espada, é como se ele dissesse o quê? Davi, se você quiser me matar agora, você pode, porque eu entreguei aquilo que me protege, a espada.
uma das primeiras coisas para você construir um legado é se desgastar pelo outro. É investir vida, tempo, dinheiro pela outra pessoa. Segundo pilar, depois de desgaste, para construir um legado, a gente precisa ter tempo. Um legado não se constrói de um dia para o outro. E aqui eu quero trazer uma história que é outro cara da Bíblia que eu gosto demais, que é Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Para quem não sabe, Timóteo era um jovem pastor, um jovem líder de uma igreja. E ele era discípulo de Paulo. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo está falando para Timóteo o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, ou seja, ele era uma fé que praticava, não era só um teatro, né? Que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido que habita em você. 2 Timóteo 3:15 agora. 2 Timóteo 3:15, Luiz, por favor. Só para continuar a história. Porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Quando Timóteo, lá em Atos, se torna discípulo de Paulo, Timóteo já é adulto. Quando Paulo escreve essas cartas para Timóteo, Timóteo já é pastor da igreja em Éfeso, certo, Felipe? Em Éfeso. Mas aqui a gente ouve a história de duas mulheres, Lóide e Eunice, vó e mãe de Timóteo. Construção de legado demanda tempo. Quanto tempo Lóide e Eunice sentaram com Timóteo e explicaram para ele as sagradas escrituras, como Paulo falou aqui? Quanto tempo ele sentava e falava assim: deixa eu te explicar a história do povo judeu. Deixa eu te explicar a história do teu povo. Deixa eu te falar que um dia o nosso Deus abriu o Mar Vermelho. Deixa eu te falar do maná no deserto. Deixa eu te contar uma história. Legado se constrói com tempo, desgaste e tempo. E aí eu lembro muito da história da minha mãe comigo. Eu, como vocês sabem, cresci na igreja. Mas eu lembro que todas as noites, minha mãe, quando ia colocar eu e meu irmão para dormir, sentava do lado da cama, orava, e depois eu tinha que terminar a oração com: Senhor Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe meu pai e minha mãe, em nome de Jesus, amém. Era o que eu falava todos os dias. Minha mãe não se preocupava se era uma oração mecânica, mas ela estava afirmando no meu coração a importância da oração. Ela estava afirmando no meu coração, assim como Lóide e Eunice firmaram no coração de Timóteo, com tempo, com desgaste, com dedicação, a palavra de Deus. Legado não se constrói de uma hora para outra. Legado não se constrói no estalar de dedos. É tempo, é dedicação, é estar o tempo todo. E tem uma frase que é interessante que eu vi: o tempo é invisível no presente, mas poderoso no futuro. Invista tempo. E terceiro ponto, atenção. Falamos de desgaste, falamos de tempo, e terceiro ponto é a atenção. A gente vive num momento de mundo onde a última coisa que a gente tem é a atenção. Por quê? Eu já falei aqui um tempo atrás que a gente estava falando de redes sociais. Hoje a gente tem N coisas disputando a nossa atenção. É TV, é celular, é N coisas que disputam a nossa atenção. Então a gente não consegue parar. A gente não consegue prestar atenção. Quando eu dei o exemplo da faca, você está ali afiando. Você consegue fazer alguma outra coisa enquanto você está afiando a faca? Eu não. Você fica focado naquilo. Atenção plena, total. Até porque se eu prestar atenção em outra coisa, eu posso cortar meu dedo fora, né? Então é atenção total. Legado se constrói com atenção, com foco, com olhar. Olho no olho. Vivemos num tempo onde a gente acha
precisamos dar atenção para tudo e para todas as coisas. E esquecemos o que é mais importante. A gente acha que precisa dar atenção para aquelas 200 mensagens no WhatsApp que estão se acumulando e a gente precisa responder agora. Mas esquece de dar atenção para o filho que está do lado te chamando para brincar. A gente acha que tem que dar atenção para aquela série que acabou de sair no Netflix, que está todo mundo falando, e que eu preciso assistir, e esquece do tempo com a esposa. A gente acha que precisa dar atenção para as coisas do trabalho, e esquece os amigos que estão nos chamando para um almoço. A gente tem muita atenção, muita coisa chamando a atenção, mas a gente esquece o que é verdadeiramente importante. Não precisa levantar a mão, mas quem já não passou pela situação de, não, isso aqui tá meio corrido hoje, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e não fiz o meu devocional. Não parei o meu tempo com Deus. Muita atenção, muita coisa me chamando a atenção, e eu perco aquilo que é essencial e importante. Eu lembrei de uma história, Deus tem mexido um pouco no meu coração nessa questão dos filhos, né? E muitas vezes a gente acha que o que os filhos querem são os presentes caros. Então eu preciso dar para o meu filho um presente que seja caro. Mas na verdade, o que os nossos filhos querem não é algo caro, é algo que tenha valor. Como assim? Vou contar uma outra história. Eu tenho um tio, Maurício, a gente chama ele na família de tio Isse, o Isse. E quando eu era pequeno, eu já contei acho que isso aqui também. No Natal, eu lembro que chegava perto do Natal e ele começava a me dar um monte de presente, era um atrás do outro. E tudo embrulhado em jornal. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, lá no centro de São Paulo, né? Então era sempre embrulhado no jornal e era tipo assim, toma um presente, aí saía. Dava 20 minutos e ele voltava com outro presente. Então, cara, era um monte de presente que eu ganhava, tipo, falei, meu, que negócio doido. E eu não lembro de falar, esse tio é rico. Nossa, o Isse é rico. Mas aquilo me marcou, era tanto presente que eu ganhava, que eu falava, cara, que demais. Só que quando eu cresci, eu entendi que era da 25 de março. Era baratinho. Mas isso tira o valor do que ele fez por mim? Não. Sabe por quê? Porque aí tem atenção. Imagina ele no dia de trabalho dele, falando, preciso comprar os presentes para o Cauê. Ele sai do trabalho dele, vai até uma loja ali na 25 de março, que se a gente sabe que em época de Natal já não é fácil de andar, ele para em trocentos lugares e vai comprando esse presente, esse presente, esse presente, esse presente. Depois ele para, embrulha cada um, mesmo que com jornal, embrulha cada um, e depois ele se preocupa em dar esse presente para mim, dou, volto, espero 10 minutos, vou, dou outro. Não é o valor, é a atenção que ele teve comigo. E isso me marcou. O que meu filho quer não é o carrinho caro, é eu sentar no chão para brincar com ele. É a atenção. O que a Thalita, que minha esposa quer, não é só, também é legal, né? Um jantar no restaurante bacana, é legal. Mas não é só isso. Às vezes o Habib's e o Mac sentado olhando no olho, conversando, tendo um tempo de qualidade, é importante. Por quê? Porque às vezes a gente, o homem, está tão envolvido com tanta coisa que eu não tenho atenção. E é interessante porque quando eu pensei nesse ponto, eu lembrei de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 42. Uma história que todo mundo conhece. Mas eu achei muito legal essa história. Lucas 8, 42 ao 48. Diz assim, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Ou seja, Jesus estava em algo parecido com 25 de março, próximo da data de Natal ali. A multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente, a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Detalhe, né? Às vezes a gente ouve o pregador falando assim, quem tocou em mim? Aqui no português não tem exclamação, né? Então é só uma pergunta. Então não significa que ele falou, quem tocou em mim? Ele falou, quem tocou em mim? É uma pergunta só. Perguntou Jesus. Porque todos negavam.
Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: alguém me tocou, porque sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguia passar despercebida, veio tremendo, imagina ela vindo tremendo, assim, prostou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Presta atenção agora. Então ele lhe disse, imagina Jesus falando: filha, sua fé curou você, vá em paz. Jesus tem uma missão. Qual que é a missão de Jesus? Morrer na cruz e salvar a humanidade. Cara, ele está no meio de uma multidão, ele está indo para casa, aqui nessa situação ele está indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo tinha morrido. Cara, ele está indo, tem alguém que morreu, eu preciso ir lá, eu preciso curar. E eu tenho gente me comprimindo. Pedro está falando, vamos lá, Jesus, vamos, temos que ir. Só que alguém toca nele e ele para tudo. Mas vamos, tem que produzir, tem que salvar, tem que ser, Jesus, você tem tempo. Né? Você tem que morrer para depois ressuscitar e salvar a humanidade, não pode parar. Não, ele para. Ele para, olha para essa mulher e fala: filha, sua fé curou você, vá em paz. Ele para no meio de um monte de coisa que estava chamando a atenção dele. Não precisa abrir, não vou ler. Marcos 10 conta a história do cego Bartimeu. De novo, Jesus no meio de uma multidão, andando. Imagina nessa multidão, quanta gente falava: Jesus, Jesus, me cura, Jesus, Jesus. E ele andando aqui, indo para algum lugar, e de repente ele ouve lá no fundo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Peraí, mas esse cego não está nem no meio, está lá longe. Ele para tudo e vai até esse cego. E cura esse cego. A gente está sempre correndo. A gente está sempre fazendo alguma coisa. A gente está sempre tendo a nossa atenção sendo disputada. E muitas vezes o que a gente fala, falta tempo. Lá no trabalho, esses dias eu estava ouvindo, eu não sei onde foi que eu falei, que o pessoal está romantizando o eu não tenho tempo. Então muitas vezes eu vou fazer reunião, eu entro na reunião e falo: e aí, como é que está? Ah, cara, graças a Deus estou sem tempo. Graças a Deus está sem tempo? Cara, não. Eu preciso ter tempo. Eu preciso ter tempo para, se eu estiver andando no meio de uma multidão e alguém precisar da minha ajuda, eu parar. Eu preciso ter tempo e atenção para, se eu estiver no meio da correria, eu conseguir parar e pensar: cara, meu filho precisa de mim. Eu preciso ter atenção para olhar e ver que minha esposa precisa de mim, que eu tenho amigos que precisam de mim. Eu preciso ter atenção para olhar que a igreja precisa de mim. Legado a gente só constrói com atenção. Quando eu olho no olho. Aí é teologia, mas é interessante porque quando você pensa de novo no bom samaritano, você pensa em atenção. Eles estavam andando. Ele estava no caminho dele, cara. Imagina, eu estou indo para o trabalho. Tem alguém aqui machucado, sujo, eu vou resolver a situação? Eu tenho que trabalhar, senão meu chefe me reclama, eu chego atrasado. Dar atenção é muito mais que olhar alguém, é enxergar o coração do outro. Caminhando para o final, legado é desgastar, se desgastar, investir vida. É tempo, é entender que não é para hoje, não é para amanhã, talvez seja para daqui a alguns anos. E talvez você nem veja, mas você não está preocupado com isso. E terceiro, é a atenção. A gente precisa ter atenção no outro. A gente precisa olhar exatamente aquilo que o outro precisa. Qual um exemplo de um cara que viveu exatamente isso? Paulo. 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14 e 15. Olha que interessante, que quando eu li, eu percebi exatamente desgaste, tempo e atenção aqui exatamente nesses dois versículos, 14 e 15. Paulo diz assim: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez. Tempo, está investindo tempo. E não serei um peso para vocês, pois o que desejo não são os meus bens, mas são vocês mesmos. Não desejo os meus bens, desejo vocês. Atenção.
não são os seus bens, mas vocês mesmos. Não desejo o que vocês têm, desejo vocês. Afinal, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, muito alegremente, gastarei por vocês tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente. Desgaste. Aqui a gente vê exatamente um exemplo de uma pessoa que deixou um legado através do desgaste, do tempo e da atenção. Alguém que se dedicou. E quanto da história da Bíblia, e quanto da Bíblia tem cartas de Paulo? Qual o tamanho do legado de Paulo para a nossa história cristã? Para a gente construir um legado, a gente precisa de desgaste, tempo e atenção. E para caminhar para o final, a gente vive um momento de tempo, de sociedade, onde o padrão é o egoísmo. Eu não tenho tempo, eu não consigo parar. Como eu falei, quantas vezes eu entro numa reunião e a pessoa fala assim, graças a Deus eu estou sem tempo, não tenho tempo para nada. Quantas vezes a gente tem filhos sem tempo para os pais? Filhos que estão trancados num quarto jogando videogame, ou que estão trancados na mesma sala que os pais, mas num celular. Não tenho tempo mais para o meu pai. Pais que não têm o tempo, não têm o momento com os filhos. E aí só um parênteses, né? O pastor Juscelio vai falar muito disso, que quando você não tem tempo com seus filhos, você tem um abismo geracional, que fala. Você não consegue mais se comunicar com os seus filhos. Por quê? Porque, cara, a distância que a gente tem é tão longe que eu já não entendo o que ele precisa. Você não tem mais tempo para os filhos. A gente não tem tempo para os nossos amigos. O mundo está mais solitário. Eu costumo ler muita coisa de notícia que chega ali para mim e tal, e dizem muito isso, que a gente tem vivido uma sociedade que tem dificuldade de conversar. Nós, principalmente depois da pandemia, a pessoa até brinca que depois da pandemia todo mundo acostumou a ficar sozinho e viu que era bom, né? Porque, de fato, andar em comunidade, andar com outro, precisa de desgaste, tempo e atenção. Por que as pessoas gostam tanto? E eu não tenho nada contra, tá? Mas por que as pessoas gostam tanto hoje e preferem ter um cachorro do que filho? Cachorro não dá tempo, não dá atenção, não fica o tempo inteiro do seu... Não? Alguns eu vou brincar, não é raça, alguns modelos que eu falo para a Thalita, algumas marcas de cachorro. Mas a gente não quer mais dar isso, porque isso cansa. Cansa dar atenção, cansa andar junto. Só que, quero trazer uma mensagem final para você. Nós não fomos criados para viver isolado. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Por que a gente vem para a igreja? Eu venho para a igreja para adorar. Mas, Felipe, não dá para adorar em casa? Eu venho para a igreja para buscar o Senhor. Mas eu não posso entrar no meu quarto em secreto, fechar minha porta em secreto e buscar o Pai? A gente vem para a igreja por conta disso aqui, ó. Comunhão. O ferro afia o ferro. Desgaste, tempo e atenção. O nosso Deus é um Deus que não é um Deus sozinho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É interessante que eu estava lembrando. O nosso Deus é um Deus que, no Jardim do Éden, descia para tomar um café da tarde com Adão. Ia lá tomar na Bíblia fala que ele conversava com Adão na viração do dia. Descia para tomar um café da tarde com Adão. Quando você lê em Gênesis, conta que Deus almoçou com Abraão. Chegou lá, sentou embaixo de uma árvore na hora mais quente do dia, almoçou com Abraão. Um Deus que se fez carne em Jesus e habitou entre nós. O nosso Deus é um Deus de comunhão. E a sociedade nos diz que é melhor ficar sozinho. O desafio hoje para a gente é que, como é que a gente constrói um legado na vida de alguém? Caminhando, junto, lado a lado, gastando tempo, como o Felipe gosta muito de falar, tempo de mesa. Sentando, fazendo um bolo, fazendo um pão, conversando, chorando, rindo.
passando por momentos como a gente viveu, difíceis, mas passamos todos juntos, construímos história. Podemos olhar para a vida de um Marcelo e falar, ele deixou um legado na minha vida. Podemos caminhar juntos. Legado é comunhão, é tempo de mesa. Legado é andar junto. E o desafio que eu quero trazer para a gente hoje é, para quem você tem se dedicado? Para quem você tem gastado? Por quem você tem gastado tempo? Para quem você tem dado atenção? Para quem? Queria que a gente colocasse de pé. A gente tem, qual que é o mandamento do Senhor para nós? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A gente tem, para a gente, Deus nos deu a missão de trazer as boas novas, de mostrar para o mundo que o mundo precisa, que a gente tem o caminho para Cristo. A dor que o mundo tem, a gente tem a resposta. Como é que a gente consegue mostrar isso para o mundo? Como é que a gente consegue mostrar isso para as pessoas que estão lá fora? Dedicando tempo, dedicando desgaste, dedicando atenção. Então que esse seja o nosso desafio nessa noite. Que a gente trabalhe, que a gente caminhe, que a gente busque intencionalmente construir um legado na vida daqueles que estão próximos da gente. Pai amado, Pai querido, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de poder. Pai, assim como o Senhor me lembrou de histórias e a gente viveu aqui como igreja, como a gente relembrou a história do Marcelo, como tudo que ele viveu, o tempo, que pode ter sido pouco tempo, que ele passou conosco na igreja, como esse pouco tempo marcou as nossas vidas, Pai. Pai, que a gente também possa intencionalmente viver as nossas vidas para deixar um legado na vida dos outros. E não é um legado que fale sobre mim, que fale sobre nós, que fale só sobre a gente, mas um legado que reflita Cristo na vida dos outros. Um legado onde as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus, ver o Senhor, Pai, através das nossas vidas. Pai amado, que num mundo, Pai, que diz, que nos impele, Deus, a vivermos solitariamente, a vivermos sozinhos, a vivermos isolados, porque isso é mais fácil, porque isso é mais prazeroso para a gente, nós possamos ser diferentes e caminhar ao lado, e gastar tempo, e gastar realmente dinheiro, gastar a nossa vida andando do lado daqueles que precisam do Senhor, como nós também precisamos, Pai. Deus, permita-nos, Pai, como igreja, realmente viver tempos de mesa. Permita-nos realmente viver tempos de andar ao lado, ser sal da terra e luz do mundo para aqueles que mais precisam. Se nós estamos, Pai, gastando o nosso tempo, gastando a nossa atenção com coisas que não são do Senhor, mostra, revela a nós, Pai, para que possamos realmente, Deus, cumprir o Teu chamado de ir e pregar o Evangelho, de ser sal da terra e luz do mundo, Pai, por onde for que caminharmos, Pai. Que possamos construir e criar legados na vida de outras pessoas, assim como fizeram conosco. É isso que eu te peço nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Eu te dou um conselho nessa noite. Com calma, com tempo, em casa, ouça de novo essa mensagem, anote esses tópicos. Anote o que foi ensinado aqui, irmão. E viva isso. Viva essa dedicação, essa atenção, esse tempo, irmão. Não viva aleatoriamente, viva organizado de acordo com o preceito de Deus. Que esta palavra alcance lugar nos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Que Deus nos dê força para continuar. O Marcelo acabou a carreira, guardou a fé. Está guardado com o Senhor. Nós temos um trajeto ainda, irmão. Vamos fazer da melhor maneira. Não sabemos o dia nem a hora que Cristo vai nos buscar. Mas que a gente todo dia esteja
fazendo as coisas conforme a vontade dele, como foi ensinado hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que a sua sexta-feira seja de vitória, de bênção, de poder, de milagre do Senhor, em nome de Jesus. Roberto, mais uma vez, Deus abençoe sua vida. Rogério, Deus abençoe, Rogério. Estava te testando para ver se estava acordado. Amém. Rogério, Deus abençoe. Qual é? A biblioteca? Boa, Roberto. Glória a Deus. Tá acordado mesmo, Rogério. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Rogério, a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Irmãos, que a sua sexta-feira seja de vitória, de bênção, de milagres, de porta aberta, de poder de Deus, que as portas do inferno não prevaleça contra a sua vida, contra a tua história, contra a tua família, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esta palavra, obrigado por tua orientação, obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela tua mão em nosso coração, que nos fortalece, nos abençoa, nos dá graça, nos dá ânimo, nos dá vigor, nos ajude, Pai, a permanecer firmes, Senhor, com tudo aquilo que foi ensinado aqui, Pai. Possamos, Senhor, se comprometer, possamos, meu Pai, dar atenção, Senhor, não se distrair com aquilo que vem tentando nos distrair, Pai. Nos ajude a viver de maneira digna, Pai, em nome de Jesus, com aqueles que o Senhor coloca próximo de nós, a começar em nossa casa, em nossa família. Por favor, Jesus, dá uma sexta-feira abençoada aos teus filhos, os que não puderam estar aqui, que estão enfermos, o Senhor os cure, consola, Senhor, os corações de cada um da nossa igreja, Pai, que está, Senhor, triste, Pai, Senhor, com a perca do nosso irmão, mas que a tua mão esteja sobre nós todos os dias, Pai. Nós te louvamos por essa oportunidade de cultuar o teu nome e, Senhor, e pedimos que o Senhor nos leve em paz, debaixo da tua proteção e potente mão. É o que nós te pedimos, crendo e já te agradecendo. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer amém. Está encerrado, abraça seu irmão, deseja a ele uma boa sexta-feira, em nome de Jesus.